A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Glória a Deus por mais um dia. Eu sou a evangelista Ellen e hoje eu trago uma palavra de Deus para a tua vida com um tema muito importante para todos nós. Como liberar suas bênçãos retidas no céu. Algumas bênçãos do céu podem estar retidas esperando um posicionamento seu. Essas bênçãos podem ser algo que sempre está pedindo em oração, mas ainda não recebeu. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nosso Abba Pai, Jesus Espírito Santo, te agradecemos por mais esse dia, por podermos falar da Tua Palavra que nos traz vida. Te agradeço, Senhor, por essa pessoa que está escutando e que ele ou ela possa ser abençoado e abençoada e que o Senhor possa nos dar sabedoria para o Seu chamado e que possamos ser cada dia mais obediente a Ti, Senhor. Nos levante, Senhor, com o Seu exército, para que possamos ter nossa fé renovada. Nos dê força para prosseguir em seu caminho, para que possamos com alegria em Te servir. Que assim seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Te agradecemos e Te louvamos no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que está em Ageu 1, de 2 a 7. E lá diz: O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que está acontecendo com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso, o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Glória a Deus por essa palavra. E vamos falar um pouco da história do profeta Ageu. Esse livro é de somente 2 capítulos. Ele profetizou e teve seu tempo de profecia por volta de 6 meses. Mesmo sendo um tempo curto, ele mudou a história de Israel. Então, vemos, não importa o tempo, e sim a qualidade de servir. Em 586 a.C., os babilônicos destruíram o templo que foi construído por Salomão. Esse templo era o lugar que adoravam a Deus, ofereciam sacrifícios, o lugar dos santos. Lá ficava a Arca da Aliança, as tábuas da lei e outros. E assim, o povo de Deus foi levado em cativo para a Babilônia. Em 536 a.C., o rei da Pérsia, Ciro II, derrotou os babilônicos, deixando os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo em 520 a.C. Mas somente 16 anos depois que começaram a trabalhar na construção do templo, e levou 5 anos para ser inaugurado. Imagine, o povo ficou 16 anos parado para a construção do templo. Por causa das confusões, dos conflitos, das oposições, o povo estava dando prioridade para garantir o sustento deles, construindo suas casas, organizando suas vidas, e que a reconstrução do templo poderia ficar para depois. E Deus não concorda com essa inversão de prioridades e ordena a reconstrução do templo. Esse texto tem todo
muitas informações importantes para nós. O profeta Ageu explica por que as bênçãos ficam retidas e qual é o caminho para liberá-las. Por meio do profeta Ageu, essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel. O Senhor pergunta a Ageu: será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído, abandonado? Claro que não! Deus queria que a prioridade do povo dele fosse com ele em reconstruir o templo. E assim, trazendo para nossos dias, vemos que muitas pessoas diariamente colocam em primeiro lugar as suas necessidades, os seus projetos, seus interesses, seus trabalhos, sua casa, seus estudos e outros, e deixando de lado o que Deus te mandou e te chamou para fazer. Nós devemos estruturar nossas vidas com as coisas de Deus, para que assim não deixemos as coisas de Deus para segundo plano. Quando colocamos as coisas de Deus em segundo plano, começamos a nos distanciar de Deus, dizendo: agora não é tempo, isso posso ver depois, ou ainda não estou pronto para servir, ou não tenho tempo para fazer a obra porque não terei tempo livre para mim. Saiba, as suas bênçãos ficaram retidas no céu. O propósito de Deus que te chamou fica destruído como o templo dele. Então, não adie mais o seu chamado, o seu propósito com a obra de Deus. As bênçãos estão nas mãos do Senhor, para que em função da obediência sejam entregues. Muitas vezes, as bênçãos de Deus estão prontas e preparadas para serem entregues. Então, que possamos ser mais submissos à vontade de Deus, em função o que é prioridade para Deus, em função do seu povo. E a palavra diz: vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, mas elas não chegam a proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Essa palavra nos refere a algo muito importante. Ele é o nosso provedor. Nosso Deus é que nos satisfaz. Ele que nos protege. Ele que nos fortalece. Ele que nos dá as bênçãos que necessitamos. E assim nos diz: tendo que comer, isso não será o suficiente. Tendo vinho, não conseguirá se satisfazer. E tendo roupas, elas não te protegerão do frio. E o salário que ganhar não conseguirá pagar as suas dívidas. E diz o Senhor: pensem que tem acontecido com vocês. Uau! E hoje eu te pergunto: Deus te chamou? Claro que sim! Se você já aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E como está sendo as prioridades da sua vida hoje? Portanto, irmãos, que possamos ser mais obedientes a Deus, colocando Ele como prioridade e estruturando nossas vidas e de nossa família. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, vamos refletir nessa palavra do profeta Ageu, que mudou a história de Israel e com certeza poderá mudar a história da sua vida que está vivendo. Amém? Fiquem na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.